de Deus. Amém? Quando puder gravar, você me fala, ok? Pode? Quero dar um bom dia a você que está nos assistindo pelo YouTube. Estou aqui falando com a igreja neste culto de domingo pela manhã. E eu quero convidar você a assistir o testemunho da nossa irmã Cláudia. Ela vai compartilhar conosco um pouco do que Deus tem feito na vida dela através do trabalho da célula. Minha irmã, Deus te abençoe. Bom dia, igreja. A paz do Senhor, Jesus Cristo. Eu estou aqui para testemunhar o que eu tenho vivido na célula, porque há muito tempo eu estava afastada da casa de Deus e através de uma tribulação muito grande, grande demais, que vocês não têm noção, que eu passei na minha vida, e louvado seja Deus, ela já está passando e eu creio que ela já passou, não vai voltar mais. Eu tive o apoio dos meninos que lideram a célula, né? Como o Eduardo, a Karen, o Alessandro, a Thaís, o Felipe, a Bianca. E ali eu recebi todo o apoio e Deus operou um milagre, que eu estou aqui nessa casa, que eu já tinha sido há muito tempo, eu fui dessa casa e não sei por que motivo, paguei um alto preço, saí desse lugar onde Deus me colocou e eu saí. E paguei um preço alto, muito alto. E quero dizer para vocês que fiquem aonde Deus os colocarem. Nunca saia da onde Deus os colocar. E hoje eu estou aqui, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E também pelo trabalho deles na célula. Na célula nós glorificamos, exaltamos o Senhor, oramos, lemos a palavra, nos alimentamos, contamos os dias para chegar à quarta-feira, para estar naquele lugar glorificando e exaltando o nosso Deus. Se eu estou aqui hoje é porque os meus irmãos foram usados por Deus para orarem por mim e para me trazerem de volta. E para o milagre maior, que Deus não faz a obra dele incompleta, eu hoje tenho a minha filha aqui junto comigo, a minha filha que passou por uma grande batalha, um grande sofrimento, e hoje eu olho para ela, eu vejo que ela é um milagre de Deus. Então eu só tenho que glorificar e exaltar esse Deus que é soberano, é digno de toda honra, todo louvor e toda glória. E digo mais, que todos os irmãos que tiverem um espaço em casa, que possa abrir uma célula, que abram, porque ela só vem abençoar as pessoas necessitadas, os irmãos que estão afastados. É isso que eu tenho para colocar para vocês. Eu agradeço, eu sou extremamente grata a Deus por estar neste lugar. E hoje mesmo eu disse que eu voltei para este lugar não para ficar no banco, mas para trabalhar na obra de Deus, seja lá no que for. Eu estou pronta para agir neste lugar. Toda honra, toda glória ao nosso Deus. Glória a Deus. E aí você vai dizer assim: pastor, esse negócio de célula aí, a igreja vai mudar. Quando foi que eu falei que a célula foi aberta? Lembra? 15 de... Nós estamos em que dia hoje? 24 de agosto. Você viu alguma mudança na igreja? Você viu acontecer alguma coisa diferente na igreja? A igreja continua a mesma. A diferença é que nós estamos saindo das quatro paredes
e estamos cumprindo a ordem de Jesus, que é qual? Vão e façam discípulos. A ordem de Jesus é: vão e façam discípulos. E está o testemunho dela, uma família, uma vida restaurada, a família sendo restaurada por obra e graça do Espírito Santo de Deus. Isso não é obra do homem. Isto não é mérito nosso. Eu preciso que você entenda que isto não é obra de homens, é obra de Deus. É Deus restaurando vidas e usando pessoas para restaurar vidas. E cada porta que se abrir, o Senhor vai nos dar a graça de alcançar mais vidas. Esse é o objetivo. Eu quero pedir você para abrir a sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16. Vamos ler até o versículo 18. Amém? A palavra do Senhor diz assim: nisto conhecemos o que, igreja? O amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Presta atenção, como é que a gente conhece o amor? Através do fato que Cristo deu a sua vida por nós. Então qual é a conclusão de João? Portanto, se nós conhecemos o amor no fato de Jesus Cristo ter dado a vida por nós, portanto, o que é que nós devemos fazer para conhecer o amor? Está escrito aqui: devemos dar o quê? Está com medo de ler, gente? Pode ler. Devemos fazer o quê? Dar a vida pelos nossos irmãos. Versículo 17. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê o seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Oremos. O Senhor nos abençoa através dessa palavra, fala aos nossos corações, que eu não venha atrapalhar, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar com a tua igreja, mas que o teu Espírito tenha liberdade para falar ao teu povo em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. O tema da mensagem desta manhã é: devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Voltando ao versículo 16, João está dizendo que o amor de Deus ele é conhecido pelo fato de Cristo ter dado a sua vida por nós, e a conclusão lógica é: se Cristo deu a vida por nós, nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Isto não é uma opção, isto não é uma possibilidade, isto é uma ordem. E como é que a gente dá a vida pelo nosso irmão, pelos nossos irmãos? Acudindo nas suas aflições, socorrendo nas suas angústias, suprindo na escassez pela qual ele está passando. O importante é que o versículo 18 diz que não pode ser de palavra, que não pode ser da boca para fora, mas tem que ser de fato e de verdade. Ajudar uma pessoa não é apenas eu bater no ombro dela e falar assim: meu irmão, que luta, hein? Que Deus te abençoe. Isto não é ajudar o próximo.
Ajudar o próximo é se envolver na vida do próximo. Posso ouvir um amém? Você não ajuda ninguém mantendo distância. Para ajudar alguém, você precisa colocar a mão na massa. Para ajudar alguém, você precisa entrar na história da vida da pessoa. É vida tocando em outra vida. Ah, mas qual é o problema, pastor? O problema é que no mundo que nós vivemos hoje, o ser humano ele está cada vez mais egoísta. Cada dia que passa, ajudar uma pessoa próxima se torna uma realidade mais distante. Quer ver? Vamos fazer aqui uma reflexão. Eu quero que você pense na seguinte coisa: quantas horas tem um dia? 24 horas. Mas durante 8 horas a gente dorme, não é verdade? Ou deveríamos dormir? Sobram quantas horas? Fugiu da aula de matemática? São 3 períodos de 8. 8, 8, 8 e 8. 3 vezes 8? Pastor, eu vim aqui para aprender a palavra ou o senhor vai dar aula de matemática hoje? São 3 períodos de 8. 8 e 8, 16. Sobram 16 horas do dia para a gente fazer o quê? O que a gente faz nessas 16 horas? A gente trabalha, a gente estuda, a gente se diverte, não é verdade? Agora eu quero que você pare e pense: das 16 horas que você está acordado, preste atenção, das 16 horas que você está acordado, qual o percentual de tempo em que você pensa em si mesmo? Se você pudesse falar um número aí: pastor, das 16 horas que eu estou acordado, 50% desse tempo eu penso em mim e 50% do tempo eu penso no próximo. É assim que funciona? Será que esse é o número? Sim ou não? Se você pudesse estabelecer um número percentual, a quantidade do tempo do seu dia que você pensa em si mesmo, qual seria esse número? 50, 60, 30. Alguns estudos comprovam que cerca de 95% do nosso tempo a gente pensa em nós mesmos. Isso quer dizer que das 16 horas do seu dia acordado, 95% desse tempo você pensa em quem? Em você? Ah, pastor, eu não penso não. Pare para pensar que você vai chegar à conclusão que isso é verdade. Nós estamos o tempo todo pensando a respeito de nós mesmos. E sobra pouco tempo para pensar no próximo. E aí, meus irmãos, quando a gente vai pensando nesta realidade, isso é preocupante, porque depois da pandemia, as pessoas ficaram ainda mais isoladas uma das outras. Se nós temos a tendência de pensar a maior parte do tempo em nós mesmos, e se há uma tendência de isolamento após a pandemia, o que você acha que vai acontecer? O mundo vai ficar melhor ou pior? E a gente está vendo aí na realidade. As pessoas andam na rua cheias de amor no coração, não é verdade? Pacientes, tolerantes, né? Você está dentro do BRT, você esbarra em alguém, a pessoa: ô meu querido, puxa vida, você esbarrou em mim, ah, que bom, eu estava doido para conversar com você. Não é assim que acontece? Né? Você está dirigindo, você fecha o carro, o cara abre o vidro: ô meu amigo, que bom que você me fechou. Não é verdade?
Você está na fila do supermercado, né? E aquela tolerância que você encontra, ainda mais no aniversário do mercado, não é verdade? O mundo está cada vez mais tolerante, não é, gente? Porque cada vez mais as pessoas estão pensando apenas em si, e isto foi profetizado na palavra, que nos últimos dias as pessoas serão mais amantes de quem? De si mesmas. Então, se isso é uma tendência, a igreja tem que andar na contramão disso. Você pode dizer amém? O povo de Deus precisa lutar contra isso. De que forma? Sabendo qual é a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Versículo 16: nisto conhecemos o amor. Pode botar no 16, por favor? Isso, nisto conhecemos o amor. O amor de Deus se manifesta no fato de que Cristo deu a sua vida por nós. Então, nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Precisamos vencer esta barreira que tem nos afastado lenta e gradualmente, que tem nos isolado em casa, que tem nos isolado dos relacionamentos, que tem nos feito andar juntos cada vez menos. Precisamos mudar essa realidade, onde acaba o culto dentro da igreja, e não é só aqui não, em qualquer igreja, acaba o culto, as pessoas apertam as mãos e falam assim: meu irmão, até semana que vem. Isso não é igreja. Se você tem um relacionamento desses com o povo de Deus, este relacionamento, ele é extremamente frágil e superficial. Se você está disposto a viver um relacionamento onde você só vai conviver com pessoas uma vez por semana, e sendo isso uma parte da manhã, isto eu quero dizer para você, não é o que Deus quer para o seu povo. Não é. Deus quer que o seu povo esteja preparado para dar a vida uns pelos outros. E aí, dá uma olhadinha para a pessoa que está do teu lado aí. Uma olhadinha discreta, pode olhar bem discretamente. Eu quero perguntar a você: está disposto a dar vida para essa pessoa? Está disposta a dar vida para essa pessoa? Ih, pastor, é sério? Posso pagar minha parte de dinheiro, não? O reino de Deus consiste em andarmos juntos de fato e de verdade. Versículo 18: filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Quando eu digo, irmão, eu te amo, isso tem que se traduzir em verdade na nossa vida. Não pode ser apenas uma frase que a gente solta, e quando a pessoa precisa, a gente fala assim: olha, eu vou orar por você, Deus vai te abençoar. Isso tem que ser traduzido, isso tem que ser transformado em ações. Orar por pessoas é bom e é importante, posso ouvir um amém? Mas isso tem que ser transformado em ações. Quando Jairo chegou para Jesus e disse: mestre, a minha filha está doente, Jesus disse o que para Jairo? Me leve até a sua casa. Você entende isso? Me leve até a sua casa. Jesus agiu, Jesus foi até lá, e quando aquelas pessoas disseram: Jairo, não incomode mais o mestre, porque a sua filha está morta, Jesus olhou para aquele homem e disse: não duvide, apenas creia. E Jesus continuou indo até a casa de Jairo.
Nós temos que colocar em prática coisas que são importantes. E no versículo 17, João dá algumas deixas, algumas pistas. Ele fala que se você tem recursos deste mundo e está vendo o seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer em você o amor de Deus? Se você está vendo o seu irmão, a quem você chama de irmão, passar necessidade, e você não faz absolutamente nada para ajudá-lo a sair daquela crise, o amor de Deus não está em você. É isso que João está falando para nós. Se você vê um irmão da igreja com alguma luta, alguma dificuldade, e você não faz nada para ajudar, nós estamos ignorando o mandamento de Deus. É claro que há algumas dificuldades culturais que nós precisamos romper, porque a cultura da nossa época tem nos empurrado nessa direção totalmente contrária à palavra. As pessoas hoje não se relacionam mais, as pessoas hoje não se visitam mais, as pessoas hoje se encontram mais na rua do que nas suas próprias casas. Por quê? Porque é a mentalidade desta época que está roubando relacionamentos. Há quanto tempo você não vai na casa da sua família? Há quanto tempo você não visita a sua família? E se você não visita a sua família, que dirá os irmãos da igreja? Ah, pastor, mas a minha família tem muitos problemas. Deixe-me te contar algo que você talvez não saiba. A sua família não é a única. Toda família tem problemas. Mas não espere para resolver esses problemas no dia do sepultamento de alguém. Porque no dia do sepultamento não dá para resolver mais nada. Agora eu quero conversar com você nesta manhã sobre a necessidade de uma verdadeira mudança no meio da igreja, porque esta mudança tem que começar em nós para continuar através de nós. Posso ouvir um amém? Eu vou repetir a frase que eu falei. Esta mudança, ela precisa começar em nós para depois ela continuar através de nós. E para que isso aconteça, nós vamos precisar romper algumas barreiras que estão nos impedindo de viver esta palavra na prática. E eu quero falar com você nessa manhã de pelo menos 5 coisas que nós precisamos fazer para mudar este cenário. Primeira coisa que nós precisamos fazer para mudar este cenário, precisamos pedir a Deus a habilidade de me relacionar. Eu vou repetir. Primeira coisa, para que nós possamos vencer esta barreira, quebrar esse paradigma que tem afastado as pessoas uma das outras, a primeira coisa que nós precisamos fazer é pedir a Deus a habilidade de me relacionar. Pastor, como é que é isso? Tem pessoas que são extrovertidas. Sabe o que é uma pessoa extrovertida? O que é uma pessoa extrovertida? O que é uma pessoa extrovertida, gente? Que fala com todo mundo, não é verdade? Que se dá bem com todo mundo, que está doida para falar com todo mundo, encostou do lado dela já é um motivo para conversar. Não é verdade? Sim ou não? Olhou para ela, opa! Não é assim? Você não pode dar uma brecha que a pessoa quer falar, e fala dessa. E graças a Deus o mundo está cheio de pessoas assim, amém? Sim ou não? Mas o mundo também está cheio de um outro tipo de pessoa, que é o contrário do extrovertido, né? Que é o quê?
A pessoa reservada. A pessoa que já passa perto de você desviando o olhar. Para você nem notar, e ela devagarzinho, para você nem escutar o barulho do sapato dela. É aquela pessoa que se fala assim: irmã, tu me viu, Jesus. Oh, meu pai. E agora, o que é que eu faço? A irmã me viu. Ela vai querer conversar. E agora? Eu estava doida para sair daqui correndo. É aquele caracol que se encolhe todo e se esconde dentro da casca. E tu pode bater que o bicho não sai lá de dentro. O mundo também está cheio de gente assim. Eu quero dizer para você que é extrovertido. Quem é extrovertido aí, diga amém. Ih, tem pouca gente extrovertida aqui na igreja. Aí vai ser mais difícil do que eu pensei. Quem é extrovertido aí, diga amém. Ah, melhorou. A você que é extrovertido, eu quero dizer uma coisa para você. Use este talento que Deus te deu e fale mais, amém? Você que é extrovertido, use mais o talento que Deus te deu. Crie relacionamentos. Seja um instrumento nas mãos do Senhor. Posso ouvir um amém? Pode falar, foi o pastor que mandou, agora eu vou falar para geral. Pode usar meu nome. Agora, para você que tem medo, para você que é reservado, eu quero dizer para você, nós precisamos pedir a Deus uma habilidade que os extrovertidos têm, mas que nós não temos. E eu quero dizer para você, eu sou uma pessoa que fui por muitos anos muito reservado. E para aqueles que são reservados, se relacionar é muito difícil. Porque eu tenho que sair da minha zona de segurança. Eu tenho que romper uma barreira que eu não quero romper. Eu tenho que me expor. E para o reservado, se expor é algo terrível. Só que eu quero dizer para você uma coisa: ninguém constrói um relacionamento sem exposição. Jesus, quando foi construir um relacionamento com os seus apóstolos, ele teve que fazer o quê? Se expor, ele teve que abrir, ele teve que caminhar. Aqueles homens começaram a desfrutar da intimidade de Jesus. Eles comiam juntos, eles dormiam na mesma barraca, eles andavam no mesmo barco. E pastor, só quer dizer o quê? Que vão ter que ir lá na minha casa? Ai meu Deus, vão ver o lugar onde eu moro? Oh Jesus! Meus irmãos, se você quer ver uma igreja unida e forte, todos nós vamos precisar pedir que Deus nos dê a habilidade de nos relacionarmos. O extrovertido ainda mais e o reservado ainda mais, não como reservado, mas como alguém que está sendo transformado pelo poder do nosso Deus. Posso ouvir um amém? Se você continuar na sua bolha, se você continuar neste mundo que você criou, onde ninguém entra e você também não sai, os anos vão passar e nada vai acontecer na sua vida, e fatalmente vai chegar uma época da sua vida que você vai falar assim: meu Deus, eu estou sozinho neste mundo. Porque você se fechou tanto, você se reservou tanto, você impediu tanto das pessoas entrarem na história da sua vida, que no momento em que você precisar, ninguém vai olhar para você. Por quê? Porque você se fechou. Você entende o que eu estou dizendo? Sim ou não? Não existe relacionamento sem uma certa dose de exposição. Não existe. Então, os extrovertidos precisam entender que os reservados vão ter uma certa dificuldade. E aí tem que ser com muito carinho,
com muito amor. E os reservados têm que pedir a Deus que dê a eles condições vindas do alto de se abrir um pouquinho a cada dia. Posso ouvir um amém? É claro que você não vai sair deste modo reservado e da noite para o dia vai virar um extrovertido. Isso não vai acontecer. Ah, pastor, hoje eu dormi reservado, acordei extrovertido. Eu nunca vi isso acontecer. Mas é um processo. É o que eu falei para você. Eu fui trabalhando isso dentro de mim. E para mim, às vezes, ainda é complicado ter que me expor, mas eu tenho pedido que Deus me transforme a cada dia. Porque, meus irmãos, não tem como nós sermos o povo de Deus se nós não estivermos caminhando juntos. Posso ouvir um amém? E para caminharmos juntos, a vida de um tem que tocar na vida do outro. Senão nós vamos ser apenas conhecidos. Vamos ser pessoas que se encontram uma vez por semana. Qual o problema disso, pastor? É que isso não é o povo de Deus. Deus não criou a igreja para ser assim. Deus criou a igreja para que a igreja vivesse um tocando a vida do outro. Posso ouvir um amém? Então a primeira coisa que eu tenho que pedir a Deus é a habilidade de me relacionar. Posso ouvir um amém? A segunda coisa que precisa acontecer na minha vida, na sua vida, para que este relacionamento aconteça, é acreditar que Deus pode mudar a vida das pessoas. Eu vou repetir. Acreditar que Deus pode mudar a vida das pessoas. Meus irmãos, às vezes é muito difícil para nós acreditar que pessoas podem mudar, sim ou não? Tem aquela pessoa que você tem um problema com ela e que você fala assim, isso aí é raça ruim. Isso aí não presta, pastor. Isso não tem jeito, isso é do Satanás. Não é verdade? Tem gente que você olha e fala assim, isso aí não é de Deus não, isso aí não é filho de Deus não, isso é filho das trevas. Eu estou falando alguma mentira, gente? E aí você olha para aquela pessoa e você fala o que daquela pessoa? Isso não tem... O que a gente fala dessa pessoa? Isso não tem jeito para você, não tem jeito para mim, mas tem jeito para quem? Ou você não acredita que Deus pode mudar qualquer pessoa? Sim ou não? Deus mudou o apóstolo Paulo. Quem era Paulo? Perseguidor da igreja, homem que matava, mandava prender, e Deus foi lá e mudou a vida dele. Mudou ou não mudou? E se Deus mudou Paulo, muda qualquer um. Então, eu preciso acreditar que Deus pode mudar qualquer pessoa. Para mim é impossível, para você é impossível, mas para Deus não é. Aliás, Deus é especialista em mudar pessoas. Aquela pessoa que você não acredita de jeito nenhum, Deus pode mudar aquela pessoa. Então eu preciso acreditar, meus irmãos. Se eu não acreditasse que Deus pode mudar pessoas, o que eu estou fazendo aqui nesse púlpito? Todos nós podemos ser transformados pelo poder de Deus. Eu posso ouvir um amém? Até aquela pior pessoa que você acha que não tem jeito, aquela pessoa pode ser transformada pelo poder do nosso Deus. A questão é o que vem depois. Porque depois que aquela pessoa for transformada, o que você precisa liberar para ela? A pessoa que você não gosta, que você tem um problema com ela, ela foi transformada por Deus. O que vem na sequência? Liberar perdão.
Ih, pastor, então deixa ela assim mesmo, que eu não quero perdoar não. Não. Jesus quer mudar vidas, e Jesus quer que você libere o seu coração. Amém? Então eu preciso acreditar que as pessoas podem mudar, e eu preciso estender o perdão para aquelas pessoas que mudaram. Porque senão eu vou continuar apontando erros de pessoas que Deus já mudou. O apóstolo Paulo, quando ele se converteu, no início da sua conversão, a igreja tinha medo dele. Porque todos achavam que aquilo era uma encenação, que ele estava fingindo a conversão para poder ter acesso aos cristãos. Porque logo depois ele quis conhecer os apóstolos, e o pessoal disse: não traz esse homem aqui não, ele quer matar a gente. Mas com o passar do tempo, a igreja viu que o apóstolo Paulo realmente tinha o quê? Mudado. E o que a igreja fez? A igreja perdoou. Barnabé foi um instrumento de Deus para isso. Barnabé chegou para os apóstolos e disse: olha, esse homem mudou, eu ponho a minha mão no fogo por ele, posso trazer ele aqui? E os apóstolos disseram: pode. Ou seja, uma hora a gente vai ter que dar um voto de confiança para a pessoa, sim ou não, irmãos? E aí a gente vence a barreira. Se você ficar o resto da vida de: mas essa pessoa fez isso contra mim, essa pessoa fez aquilo contra mim, olha, e o que você fez contra Deus a sua vida inteira? E Jesus fica jogando isso na nossa cara? Sim ou não? Não. Então está na hora, meus irmãos, de depois que a pessoa mudar, jogar os erros que ela cometeu aonde? No mar do esquecimento, como Deus faz com a gente. Posso ouvir um amém? Então a primeira coisa é pedir a Deus a habilidade de me relacionar. A segunda coisa, acreditar que Deus pode mudar a vida das pessoas. Terceira coisa, me importar de verdade e demonstrar isso na prática. Eu vou repetir: me importar de verdade e demonstrar isso na prática. Se importar de verdade significa romper a barreira da convenção social. Porque muitas vezes, quando a gente chega para alguém e pergunta assim: ô meu irmão, como é que você está? Você realmente quer saber? Ou você só está cumprindo uma convenção social porque alguém algum dia disse para você que é educado, quando você encontrar alguém, perguntar a ela como é que ela está? Já parou para pensar nisso? Se você está apenas querendo ser educado, porque na verdade, pastor, na verdade eu não queria nem perguntar nada, mas um dia me disseram que era educado perguntar essas coisas. Mas o povo de Deus, ele não pode ser assim. Posso ouvir um amém? Quando você perguntar para alguém como é que você está, meu irmão, você realmente precisa estar querendo saber da vida daquela pessoa. Você realmente precisa estar se importando com aquela pessoa. Porque senão sabe o que vai acontecer? Um dia você vai falar assim: mas nessa igreja ninguém se importa comigo. E eu devolvo a pergunta: e você se importa com quem? Porque é muito fácil eu abrir a minha boca e falar assim: ninguém aqui se importa comigo. E eu devolvo novamente a pergunta: e você tem se importado com quantas pessoas aqui na igreja? Com quantas pessoas você tem ido e procurado saber, e saber como está, e saber se está doente, e saber se precisa de alguma coisa, ou você tem ido visitar? Com quantas pessoas você tem feito isso? Falar é muito fácil, mas a gente precisa virar essa página. Se a gente quer ser a igreja que Deus quer, se a gente quer ser o povo que Deus quer, a gente precisa mudar. A gente precisa começar a se importar de verdade com as pessoas. Pastor, mas o senhor não mandou visitar ninguém. E precisa o pastor mandar visitar? Se a palavra de Deus está dizendo isso o tempo todo.
Nós precisamos estar dispostos a nos importar uns com os outros, porque quando você se importa com alguém e quando essa pessoa se importa com você, todos passarão a se importar com quem? Com todo mundo. E aí, meus irmãos, nós não teremos aqui mais pessoas dizendo assim: eu estou sozinho. Quando todo mundo se importar com todo mundo, ninguém mais vai ser deixado para trás. Posso ouvir um amém? Mas para isso, eu preciso romper essa barreira. Para isso eu preciso furar a bolha. Para isso eu preciso sair do meu mundinho. E é por isso que nós estamos indo implantar as células. Porque só abre a porta da sua casa quem se importa. Só vai toda semana até lá para fazer o trabalho quem se importa. Porque nós estamos preocupados com as pessoas. Quarto, orar pelas pessoas e enxergar potencial em todo mundo. Meus irmãos, nós precisamos aprender o poder da intercessão. Sabe por quê? Todas as vezes que você intercede, você está orando por quem? Quando você está intercedendo, você está orando por quem? Por qualquer outra pessoa que não é quem? Então, quando você aprende o poder da intercessão, o foco deixa de ser quem? O que eu quero, o que eu sou e o que eu preciso, e o foco passa a ser quem? O próximo. Porque tem pessoas que quando vão orar, só passam o tempo todo da oração orando e pedindo por quem? Senhor Jesus, me ajuda. Senhor Jesus, me abençoa. Senhor Jesus, me cura. Senhor Jesus, me dá vitória. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. E acaba a oração e a pessoa só ora por quem? Jesus falou: legal, bacana. E o irmão ali que está doente? Ô meu filho, e aquela lista de oração lá da igreja, de gente doente que tem ali toda semana? Esqueceu da lista? Porque quando a gente intercede, o foco sai de nós e passa para quem? Para o próximo. Nós estamos muito acostumados a só olhar para os nossos problemas, mas eu quero dizer para você que a pessoa que está aí do teu lado também está cheia de problema para resolver, sim ou não? Então problema todo mundo tem. Eu já falei aqui, só existe um lugar que ninguém tem problema, aqui na terra, né? Que é o cemitério. Lá no cemitério ninguém tem problema. Quer ir para lá? Ninguém quer. Só não tem problema quem já morreu, gente. Vivos sempre vamos enfrentar desafios, lutas, dificuldades, enfermidades, mas a boa notícia é que Deus está ao nosso lado. Ele está andando com a gente. Então nós temos que parar de olhar tanto para nós e pensar mais no próximo. Que Deus possa usar você para orar mais por outras pessoas, e que você acredite no potencial de outras pessoas. Às vezes a gente deixa de orar por alguém, que a gente fala assim: essa pessoa aí, eu não vou orar por ela não, porque sei lá se Deus quer alguma coisa na vida dela, sei lá se Deus tem algum plano na vida dela. Meu irmão, Deus tem propósito na vida de todo mundo. Posso ouvir um amém? A Bíblia fala que até o dedo mindinho tem o seu papel no corpo. Então não importa se você acha que a pessoa tem um grande potencial, ou se a pessoa tem um pequeno potencial, ou se a pessoa não tem potencial nenhum. Aos olhos de Deus, todos são importantes. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que não tiveram o seu nome citado na Bíblia, mas que foram alcançadas pelo poder de Deus. Eu quero te fazer uma pergunta:
Qual o nome da mulher samaritana? Ou você achou que samaritana era o nome dela? Samaritana não é o nome dela. Samaritana é porque ela era uma cidadã de Samaria. Qual é o nome dela? Não sabe? Não sabe mesmo? Se soubesse eu ia ficar preocupado. Porque a Bíblia não fala. A Bíblia diz que Jesus encontrou uma mulher e ela era samaritana. Qual é o nome dela? O que ela fez? Ganhou uma cidade inteira para Jesus. Aquela mulher, ela era o quê? Desprezada. Ninguém queria andar com ela. Tanto é que as mulheres vinham no poço na parte da manhã buscar água e ela vinha que horas? Na hora do almoço, meio-dia. Por quê? Porque ela não queria encontrar com ninguém, porque ela era uma pessoa marginalizada, ela era uma pessoa desprezada, ninguém queria saber dela. Quem olhava para ela não via nela nenhum potencial, mas quem olhou para ela? Então por que você acha que pessoas que aos seus olhos não têm potencial, não podem ter os olhos de Cristo Jesus? Jesus olhou para aquela mulher, Jesus chamou aquela mulher, e aquela mulher ganhou a cidade inteira. Então não existe essa, eu vou orar para aquela pessoa porque aquela pessoa tem potencial. Aquela ali eu não vou orar não porque sei lá. Não tem esse negócio de sei lá não. Meus irmãos, todos, e eu vou repetir, todos são importantes no reino de Deus. Todos têm o seu papel. Qual foi o papel de Estevão? Quem conhece a história de Estevão? Estevão foi ordenado pela igreja primitiva para ser o quê? Quem lembra? Muito bem. Estevão foi ordenado para ser o quê? Diácono. Ele era diácono da igreja. E de repente, ele foi falar de Deus e ele foi preso. E depois de ser preso, ele foi condenado a quê? A morte. E a morte por apedrejamento. Aí você me pergunta, mas qual foi o papel de Estevão? O papel de Estevão foi importante, porque ali, na morte de Estevão, começou a defesa do Evangelho. Ah, mas pastor, mas que potencial é esse? Ele deu a sua vida para que a igreja avançasse. Então, meus irmãos, todo mundo tem um papel no reino de Deus. Talvez você esteja olhando para si mesmo e dizendo assim, ah, mas eu não tenho papel. Tem. Ah, mas a pessoa que está ao meu lado aqui não tem. Tem, todo mundo tem. Posso ouvir um amém? Então nós temos que orar por essas pessoas, e nós temos que pedir que Deus transforme vidas. Aliás, Jesus Cristo disse que a seara é grande e poucos são os trabalhadores, e Ele disse, rogai ao Senhor da seara para que envie mais trabalhadores. E eu olho para essa igreja e eu vejo um monte de trabalhador aqui. Alguns estão botando a mão na obra, outros estão sentados um pouquinho, mas eu creio que em breve ninguém mais vai ficar sentado no banco, porque a obra de Deus vai avançar em nome de Jesus. Quinto e último, eu já estou acabando. Primeiro, só recapitulando, pedir a Deus a habilidade de me relacionar. Segundo, acreditar que Deus pode mudar a vida das pessoas. Terceiro, me importar de verdade e demonstrar isso na prática. Quarto, orar pelas pessoas e enxergar potencial em todos. Quinto e último, gastar tempo com pessoas, ouvi-las e encorajá-las. Gastar tempo com pessoas, ouvi-las e encorajá-las. Gastar tempo com pessoas hoje é um grande desafio. Porque a frase que as pessoas mais falam hoje em dia é o quê? Não tenho tempo. E aí quando você fala assim, você precisa gastar mais tempo na vida das pessoas, as pessoas respondem no automático, pastor, não tenho tempo. Só que para construirmos relacionamentos, vamos precisar arrumar tempo. Quantas histórias eu já escutei
de pessoas que queriam namorar alguém e faziam o impossível para conseguir. Sim ou não? Eu lembro que quando eu comecei a fazer faculdade, eu trabalhava, eu acordava, morava com os meus pais ainda, 5:30 da manhã meu pai já estava me chamando para pegar o ônibus para ir trabalhar. O ônibus saía, e meu pai tinha um negócio que ele tinha que pegar todo dia o mesmo ônibus no mesmo horário. Se perdesse aquele ônibus por minha causa, meu Deus do céu, era um Deus nos acuda. Então, todo dia ele me acordava no mesmo horário para chegar no ponto no mesmo horário, para pegar o ônibus no mesmo horário. E aí, entrava no trabalho, 8 horas da manhã, trabalhava até às 5. Saía às 5 horas do trabalho, 6:20 começava a aula na faculdade, e até às 10:20 da noite, lá no centro. Saía do centro, 10:20 da noite, pegava um ônibus, chegava em casa por volta de 11:30. Chegava em casa todo mundo dormindo, menos a minha mãe. Minha mãe estava acordada. Meu filho, vou esquentar a sua comida. E aí, esquentava a comida, a gente sentava, eu conversava com ela um pouco, ela conversava comigo. E aí depois eu ia deitar por volta da meia-noite, para no dia seguinte acordar que horas? 5:30 da manhã. Quando a gente quer, a gente arruma tempo. E aí eu comecei a namorar a Adriana. Trabalhando. Já estava no último ano da faculdade. E nessa rotina toda, como é que a gente tinha tempo para conversar? Naquela época não tinha celular, não tinha WhatsApp, né? Porque a garotada hoje é mole, tem vídeo chamada, se vê. Eu só via a Adriana no final de semana na igreja. Durante a semana, como é que a gente fazia? Não tinha telefone celular, estava no iniciozinho ainda, caro pra caramba, trabalhando, fazendo faculdade. Falei, bom, tem que dar um jeito. Quando você quer, você arruma tempo. Então, o expediente no escritório acabava às 5 horas, eu tinha que estar na faculdade às 6:20, eu falava assim, pai, deixa a chave do escritório comigo aí. Vai fazer hora extra? Que nada, eu pegava o telefone, ligava para ela, a gente ficava conversando pelo telefone, quase todo dia. Teve um dia que eu olhei para o relógio e era 6:20, eu tinha que estar na faculdade. Saí correndo igual um desesperado, mas é óbvio que meu pai logo percebeu que eu não estava fazendo hora extra coisa nenhuma. Mas quando você quer, você arruma. Então naquela minha rotina, corrida de acordar às 5:30 da manhã e trabalhar de 8 às 5 e fazer faculdade, eu consegui arrumar um tempo para a gente conversar. Quando você quer, você arruma tempo. A gente precisa arrumar tempo para construir relacionamentos. Você precisa arrumar tempo para encontrar pessoas. Você precisa arrumar tempo para estar com pessoas. Você precisa arrumar tempo para visitar pessoas. Posso ouvir um amém? Planeje o seu dia. Encaixe um horário. Planeje, porque quando há planejamento, tudo se encaixa. E mais do que isso, aprenda a ouvir. Porque muita gente hoje tem dificuldade de ouvir. Você já reparou quantas vezes você está conversando com uma pessoa e ela está olhando para o celular? Sim ou não? Estou falando alguma mentira, gente? Você está na frente da pessoa conversando com ela, ela está... Ela está prestando atenção no que você está falando? Não. Então o que você tem que fazer? Largar o celular. Lá em casa, a gente fazia isso, chegava na hora das refeições, tinha uma regra: sem celular e sem televisão. Para quê? Para a gente conversar olho no olho. Quando a gente quer conversar, ela fala assim, dá para a gente falar agora? Está ocupado fazendo alguma coisa? Quando eu estou ocupado, eu falo, deixa eu terminar isso aqui, daqui a pouquinho a gente senta para conversar.
Mas quando ela fala assim, ó, e agora? Então agora dá. A primeira coisa que eu faço é botar meu telefone no não perturbe. Porque não adianta nada eu sentar para conversar e ficar olhando para onde? Para o celular. Nós precisamos desacelerar, irmãos. Nós estamos acelerados demais e estamos dando atenção de menos. E aí, quando você não arruma tempo nem para ouvir o irmão que você vê, qual é o tempo que você está arrumando para ouvir a voz de Deus? Porque se você não consegue se relacionar com pessoas, a outra pergunta inevitável é: e como é que está o seu relacionamento com Deus? Porque se você não tem tempo para visitar pessoas, se você não tem tempo para se relacionar com pessoas, se você não tem tempo para visitar pessoas, como é que está o seu tempo com Deus? Como é que está a sua vida devocional? Como é que está o seu tempo de leitura bíblica, de oração, de jejum? Ih, pastor, melhor tocar em outro assunto. Meus irmãos, o nosso amor, e aproveitar que está o versículo 18 projetado aqui, o nosso amor, ele não pode ser da boca para fora. O nosso amor tem que ser de fato e de verdade. O amor ao próximo e o amor a quem? A Deus. Então eu quero concluir dizendo: se você quer ver uma igreja forte e unida, você precisa dar a vida pelo seu irmão. Mas para dar a vida pelo seu irmão, uma mudança precisa acontecer primeiro na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Nós precisamos parar com a correria desse mundo e buscar a paz nos braços de Cristo Jesus. Porque senão nada vai mudar. Se você não colocar esta palavra de hoje em prática, sabe o que vai acontecer? Daqui a 2 dias, você já esqueceu de tudo que foi falado aqui. E aí você vai continuar repetindo as mesmas coisas. E se você continuar repetindo as mesmas coisas, você vai ter sempre os mesmos resultados. Se você quer mudança, a mudança precisa acontecer primeiro em quem? Em nós. Precisamos mudar. Precisamos investir mais em relacionamentos. Precisamos permitir que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações e que haja uma verdadeira mudança em nossas vidas. Posso ouvir um amém? E se você estiver disposto a isso, você vai ver, você vai sentir, você vai participar de uma igreja completamente diferente. Eu creio nisso em nome de Jesus. E você? Vamos ficar de pé então. Quero chamar aqui o Ministério de Louvor. Meus irmãos, nós queremos andar juntos, mas para que isso aconteça, nós vamos precisar ser transformados pelo poder do Espírito Santo. Vamos cantar ajuntamento, Fernandinho. Vem e sopra sobre nós teu sopro, para que nós possamos nos tornar a igreja que Deus deseja que nós sejamos. A mudança tem que acontecer primeiro em nós. Nós precisamos nos importar mais, nós precisamos ouvir mais, nós precisamos orar mais, nós precisamos sair dessa bolha, nós precisamos tocar na vida um do outro, nós precisamos nos expor mais. Eu não quero que ninguém saiba da minha vida. No reino de Deus isso é impossível. Quando você olha para Atos dos Apóstolos capítulo 2, o texto diz que eles tinham tudo em comum.
eles andavam juntos, eles oravam juntos, eles partiam o pão juntos. E o resultado eram os milagres, o poder de Deus, a manifestação do Espírito Santo. Às vezes a gente quer a manifestação do Espírito Santo, mas a gente não quer fazer o que o Espírito Santo está mandando. E o Espírito Santo está dizendo: a minha igreja precisa se unir mais. Posso ouvir um amém? Vamos louvar o Senhor. Pessoa que está ao seu lado, pode fechar o corredor. Com a tua igreja que é o teu povo, faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé uma voz, e há uma voz oferecer-te seu louvor e súplicas anseio. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre, como foste outrora. O correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei. Tu és o Senhor. Tu és o Senhor. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre, como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. 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 Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Senhor, continua a tua obra neste lugar. Continua quebrando as barreiras, ó Pai, em nome de Jesus. As barreiras precisam ser quebradas. E eu quero te pedir, ó Pai, que o teu Espírito Santo continue agindo e trabalhando em nossos corações. Que esta mudança aconteça em nós, para depois acontecer através de nós, Senhor. Desperta a tua igreja, desperta o teu povo para esta realidade, Senhor, de irmos e pregarmos e ganharmos os perdidos para o teu reino, Senhor Jesus. Mas quando eles chegarem aqui, que eles possam encontrar uma igreja unida, que eles possam encontrar uma igreja que te ama, que eles possam encontrar uma igreja que também os ama, Senhor. Aleluia. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. E eu sei que a boa obra que o Senhor começou nessa igreja, o Senhor vai cumpri-la em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor, por esta manhã tão especial. Leva-nos em paz aos nossos lares.
Dá-nos uma tarde abençoada, meu Pai, em nome de Jesus. E que logo mais possamos estar de volta, Senhor, para cultuarmos o Teu santo e bendito nome. Louvado e bendito seja o nome de Jesus para todos sempre. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, Igreja do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre, e que o povo do Senhor diga amém. Deus te abençoe, vá em paz, em nome de Jesus, amém. Logo mais estaremos de volta, os diáconos vão estar aqui, se você precisar de uma oração, principalmente os enfermos, vamos orar, ungir com óleo e pedir a cura em nome de Jesus, amém.